Dia e Justiça está de volta. Participando do programa, o juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, da 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e o William Ricaldoni Abreu, defensor público da 2ª instância. O papel constitucional do STF. No Brasil, o órgão máximo do judiciário não é somente uma corte constitucional, é também uma instância recursal ordinária e extraordinária. Por exemplo, grande parte dos habeas corpus que o Supremo julga é de natureza infraconstitucional, como excesso de prazo de prisão preventiva e requisitos para a sua decretação. Mesmo com os filtros da súmula vinculante e da repercussão geral, o STF ainda está abarrotado de recursos. Gostaria que o senhor comentasse o papel constitucional do STF e o excesso de habeas corpus. Existe uma teoria na doutrina abraçada por grandes constitucionalistas, um deles até o ministro Gilmar Mendes, que defende que o papel do Supremo deveria ser apenas de corte constitucional. É o chamado modelo alemão, da Corte Superior da Alemanha. Talvez essa seja uma solução boa. Por quê? Porque nós já temos muitas instâncias. Aí nós vemos que um processo ele pode demorar até uma década, mais de uma década, porque não é uma coisa muito satisfatória. Então nós já temos aqui a primeira instância que julga, depois o Tribunal de Justiça, depois o Superior Tribunal de Justiça e a questão pode chegar até o STF. Então eu acho que seriam desnecessários quatro instâncias para se rever um ato judicial. Seria um excesso. O Supremo Tribunal deveria principalmente se dedicar apenas às questões constitucionais e o STJ questões infraconstitucionais. Mas, doutor William, pelo que o doutor Narciso falou, isso poderia significar que o Supremo não deveria mais olhar essa questão dos habeas corpus, que ficassem nas instâncias menores? Talvez não necessariamente. Eu concordo plenamente que o STF ele deve se ater a questões constitucionais. A gente não pode perder de vista, por exemplo, que os recursos extraordinários eles não admitem a admissão quando há uma violação reflexa à Constituição. Ou seja, se você primeiro tem que passar por algum artigo de legislação infraconstitucional, para depois chegar à Constituição, o recurso extraordinário é inadmitido de plano. Agora, nós não podemos esquecer também que no habeas corpus é diferente. O habeas corpus, o STF, ele atua como uma instância revisora de decisões do STJ, em caso de habeas corpus. E foi através daí que o STF forneceu duas decisões que afetaram assim, diretamente a atividade dos profissionais da área penal. Uma um pouco mais antiga, na qual o STF decidiu pela inconstitucionalidade da progressão de regime a crimes hediondos. A partir daí... Isso foi uma polêmica muito grande, foi uma polêmica. Hoje a questão está sedimentada, inclusive através de súmula vinculante, não tem muito mais o que se discutir. Mas, recentemente, agora, o STF, através de um habeas corpus, decidiu pela inconstitucionalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em casos de crimes de tráfico onde há a minorante, onde a pessoa é primária de bons antecedentes. Foi uma decisão incidental, ou seja, ela não vincula o Poder Judiciário como um todo, nem os órgãos da administração. Mas ela tem uma força muito grande, porque é uma decisão do pleno do STF. E a gente sabe que vai ser decidido, chegando até lá, vai ser decidido daquela maneira. Então, através de uma via reflexa, foi levado para o STF, por um habeas corpus, uma questão que teve a respaldo na Constituição. O Supremo Tribunal Federal deveria passar por transformações para se adequar ao papel que tem hoje. Veja o que diz Rodolfo Viana Pereira, professor da Faculdade de Direito da UFMG e membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB de Minas Gerais. De fato, hoje, as decisões do Supremo, como elas são muito fortes, elas têm efeito vinculante, obrigam de modo escalonado todo o judiciário, todos os órgãos da administração pública ao seu cumprimento, ele já tem um impacto muito forte, né? A questão a pensar agora vista as coisas por esse lado, que é de uma influência muito forte do Supremo em relação à concepção e aplicação do direito, talvez transformar o órgão num órgão um pouco mais aberto, com um número maior de magistrados, até para desanuviar um pouco os próprios ministros desse volume de processos que existe no tribunal hoje em dia, e também para garantir um debate
mais aberto, né? Uma despersonificação das decisões. Doutor Narciso, gostaria que o senhor comentasse a fala do professor. Olha, a fala do professor é interessante no seguinte aspecto, que ele realmente vê a importância das decisões do Supremo como um balizador para o Poder Judiciário de modo geral e os demais operadores de direito. Eu vou ousar discordar da parte que ele diz só da questão pura e simples do aumento do número de ministros, que eu acho que a questão não passaria por aí, não. E também discordo da questão da eleição dos ministros. Eu acho que alterações constitucionais deveriam ser feitas. O atual modelo brasileiro, que é um modelo próximo do modelo americano, eu acho que ele não está muito bem ajustado aqui no Brasil. Então, por exemplo, aqui o presidente da República faz a indicação com aqueles 3 requisitos previstos na Constituição: a idade, a conduta ilibada da pessoa e o conhecimento jurídico. Ou seja, em tese, nem bacharel de direito precisaria ser para ser indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal. No meu entendimento, deveria ter alguns critérios objetivos para essa indicação. Por exemplo, poderia ter um número certo de magistrados de carreira, por exemplo, e talvez até de outras carreiras jurídicas. E uma parte da indicação continuaria da forma que é uma indicação livre, né, dentro desse balizamento. Doutor William, o comentário do senhor. Eu concordo com o doutor Narciso. Eu acho que deveria haver um critério, de certa forma, mais objetivo. Hoje em dia, na maioria dos tribunais, por exemplo, você tem o que se chama de quinto constitucional, para haver uma mesclagem, né? Eu acho que a gente não deve restringir a interpretação da Constituição apenas a magistrados, porque outros operadores do direito também a fazem e trabalham com isso e têm a contribuir. Mas, de uma certa maneira, nós não deveríamos deixar também o STF ilhado, porque a gente sabe que as decisões, como vem acontecendo e como a tendência é aumentar, as decisões do STF, elas colocam uma direção nas demais decisões do Judiciário. E isso traz uma coerência, porque, olhando agora pelo prisma do jurisdicionado, a pessoa não consegue entender por que o STF já decidiu daquela maneira, eu não estou tendo isso aqui. É difícil você explicar para o cidadão comum que o juiz tem a independência funcional, que cada um tem o seu modo de ver, porque quando chegar até lá, vai ser decidido da forma como ele sabe que vai ser. O Via Justiça faz mais um intervalo, voltamos em instantes com o bloco final do programa.